Sou João Vitor, aluno de bacharelado de Física da UFBA. Meu orientador de iniciação científica é o professor Luciano e essa é a minha apresentação para o Congresso UFBA 2021, cujo nome é Decaimento Forte de mais uns BC. Então, antes de entrar no assunto que a gente tratou nessa iniciação, nesse projeto de iniciação, eu queria dar um contexto geral e para isso eu queria começar falando sobre o modelo padrão, que é a teoria que nós temos responsável pela descrição da dinâmica entre as partículas elementares. Uma outra forma de colocar isso é que o modelo padrão é responsável pela descrição das interações fundamentais entre essas partículas, exceto o gravitacional. Em termos de estrutura, a gente poderia falar que o modelo padrão é um conjunto de teorias de gauge, ou, colocando de outra forma, um conjunto de teorias quânticas de campos dotadas com a simetria de gauge. Então, por exemplo, interação eletromagnética é uma teoria quântica de campo com uma simetria de gauge específica, que é o U1 local. Assim, o mesmo vale para teoria eletrofraca, o mesmo vale para interação forte. Em particular, como a gente já mencionou, a interação forte, esse vai ser o setor do modelo padrão no qual operaremos. A teoria quântica de campo associada, responsável pela sua descrição, é a cromodinâmica quântica. Então, a teoria quântica de campo com o grupo de gauge SU3. Então, é aí que a gente vai trabalhar. Então, o problema é que nosso objetivo é estudar decaimento de mesons. E decaimento de mesons por serem hadrons, ou seja, serem estado ligado de um quark e um antiquark, então essa faixa energética na qual essa física existe é uma faixa energética na qual o parâmetro de acoplamento da QCD é grande. E isso é devido ao fenômeno do confinamento, porque o fenômeno do confinamento nos diz que, à medida que a gente aumenta a escala de comprimento ou a gente diminui a escala de energia, a magnitude ou o parâmetro de acoplamento da interação forte, da QCD, aumenta. Então, isso dificulta o tratamento perturbativo, isso impossibilita o tratamento perturbativo. E dessa forma, a gente precisa, para tratar o problema, a gente não pode usar a estrutura formal direta da QCD, então o nosso recurso a isso é desenvolver modelo fenomenológico, modelo efetivo para atacar o problema. E nesse caso, o modelo fenomenológico que usaremos é o modelo 3P0. E, só para colocar mais claramente, o nosso objetivo é o estudo do decaimento de mesons BC através do modelo fenomenológico 3P0. E aqui, meson, como eu disse, é um estado ligado de quark-antiquark, e meson BC é um estado ligado constituído por um quark bóton e um antiquark charm. Então, é o que a gente chama de meson pesado. Então, a abordagem teórica aqui é o quê? A gente quer estudar o decaimento de mesons e, em particular, queremos determinar uma quantidade mensurável que é a taxa de decaimento definida, a largura de decaimento definida nessa equação 1. E para definir essa largura de decaimento, a gente precisa definir a matriz invariante, que é esse M cursivo aí. Aí, o método é basicamente o seguinte: a gente relaciona essa matriz invariante com o sanduíche entre do hamiltoniano de interação entre o vetor de estado inicial e o vetor de estado final do processo de decaimento. E esse hamiltoniano que a gente precisa é dado pelo modelo 3P0, que a ideia fenomenológica do modelo aqui é o quê? A gente tem um meson no estado inicial e aí em algum ponto, nesse ponto que está aí nessa imagem, há um processo de criação quark-antiquark e aí há um reagrupamento de tal forma que no estado final a gente tem dois outros mesons. Então, realizando esse sanduíche, a gente chega naquela matriz invariante e por conseguinte conseguimos calcular a largura de decaimento. Agora, eu queria tratar um exemplo específico, que a gente tratou alguns exemplos. Em particular, a gente tem esse meson BC, que aqui é um meson BC pseudo-escalar, decaindo em um meson B star e um outro meson D+, que aqui é um meson vetorial e um pseudo-escalar. Para que a gente consiga computar essas quantidades, consiga computar a largura de decaimento, a gente precisa de uma quantidade específica, que é a função de onda de spin. E aí é esse que a primeira equação, o que de 0 menos mais, é a função de onda de spin pseudo-escalar, e a de baixo é a função de onda de spin vetorial. E aí, usando essas equações, para esse processo, a gente consegue derivar a taxa de decaimento, que é essa última expressão aí.
E aqui é o seguinte, essa expressão analítica, e para fechar esse trabalho que a gente ainda não fez, digamos, estar em perspectivas, é computar numericamente essa equação para extrair um número e comparar com futuros resultados experimentais. Aí estão nossas referências e obrigado ao Luciano, professor Luciano, pela orientação e ao CNPq também pelo apoio financeiro. Valeu.